Bom dia! Mais uma oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas felizes, alegres, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós e está fazendo este tempo passar. Louvado seja o nome do Senhor, porque em todas as coisas nós temos visto, inclusive nos mínimos detalhes, o quanto o Senhor nos ama e o quanto Ele tem cuidado de nós. Eu espero que você esteja bem, junto com a sua família, que a sua casa esteja guardada e que, a partir de agora, neste momento em que estaremos juntos, os nossos corações estejam unidos em torno da palavra do Senhor, em louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã e somos, pela palavra do Senhor, convocados à adoração. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. E assim então somos acolhidos pela palavra de Deus e os nossos corações se preparam, portanto, para render o culto que só pertence ao Senhor. Ouçamos o prelúdio. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formares o firmamento e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Um dos atributos de Deus é a sua misericórdia. Deus é misericordioso. E por isso nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados ao Senhor, na certeza de provar esta misericórdia que vem do alto dos céus como um bálsamo para os nossos corações. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos convoca a este momento e nos diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. É o que diz o Salmo 130, os versos 3 e 4.
E agora você vai ter a oportunidade de pausar um pouco esse vídeo e ter o seu momento com Deus, confessando ao Senhor os seus pecados, na certeza de que Ele é justo, de que Ele tem prazer em perdoar a você. Então, ore silenciosamente, confesse seus pecados ao Senhor e logo após retorne, porque nós vamos orar juntos. Senhor, Tu és Deus de graça e misericórdia, Deus que sonda e conhece os nossos corações, Deus que nos ama incondicionalmente. Por isso, apesar de ser quem somos e apesar do que fazemos, temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Ti sem a necessidade de esconder quem nós somos. Nós somos pecadores e por vezes falhamos com o nosso irmão e por consequência falhamos contra Ti mesmo. Fazemos muitas vezes o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que nós nos aproximamos de Ti, sabendo que se estivéssemos largados à própria sorte, certamente já teríamos nos exterminado. Contudo, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que faz com que as suas misericórdias se renovem a cada manhã. E a Tua palavra nos garante que é por causa das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Por isso, ó Deus, nós agradecemos pela certeza de que cada irmão do seu lar pôde confessar os seus pecados e o Senhor derramou sobre cada um de nós a paz que excede todo entendimento, a paz que traz consigo a certeza de que fomos perdoados, a paz que traz a nós a mensagem de que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi para nos salvar, para nos garantir a vida eterna e para, sobretudo, nos livrar da morte que o pecado haveria de produzir em nós. Por isso nós agradecemos, porque o nosso coração, ao invés de ser tomado pela culpa, é agora tomado pela paz e pela alegria que vem dos céus. E por isso nós desejamos Te adorar e bendizer o nome. É a oração que fazemos, gratos porque fomos perdoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, que nos redimiu, que nos livrou do mal e que agora nos encaminha para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que o seu coração agora esteja, mais do que nunca, completamente voltado para o louvor e a adoração ao Senhor. Cantemos, louvemos ao Senhor. Oh, quão bom e agradável ver amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha, sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha, chove
em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8 e acompanhar a leitura. Salmo de número 8. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade.
Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, quão magnífico é o teu nome, como lemos na tua palavra. A terra está cheia da tua glória. Para todos os lados podemos olhar e perceber que a tua bondade se faz presente em nossas vidas. Nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus que todos os dias tem trabalhado para aqueles que em ti esperam, como nos afirma o profeta Isaías. Nós louvamos o teu nome porque vemos em nossos dias os teus paternais cuidados para conosco. Tu és um Deus de amor, de graça, misericórdia. Tu és um Deus de justiça, e a beleza das tuas obras afirmam que o Senhor governa o universo na palma das suas mãos com a sabedoria que não pode ser comparada e encontrada em qualquer outro lugar. Por isso, ó Deus, nós louvamos ao teu nome, engrandecemos os teus feitos sobre as nossas vidas e, diante de ti, reconhecemos o teu poder, a tua majestade e a tua soberania sobre toda a criação. É a oração que fazemos. Te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao momento de edificação, onde seremos alimentados pela palavra do Senhor. O Salmo 135, verso 3, nos diz assim: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Na semana passada, nós tivemos o privilégio de ouvir o reverendo Alex Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Grajaú, igreja filha de nossa igreja. Hoje, nós teremos o privilégio de ouvir o reverendo Renato Lopes Porpino, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que nós carinhosamente chamamos de Catedral, a nossa igreja mãe. Então, continuamos em família e nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Renato Porpino, querido amigo. Tive o privilégio de tê-lo como tutor eclesiástico durante um período da minha vida e também como um dos celebrantes do meu casamento. Então, feliz em poder ouvir um amigo que tem sido uma bênção na vida da Igreja do Rio e que certamente trará a nós hoje também uma palavra abençoada. Então nós vamos ouvir uma participação musical e logo após a participação musical ouviremos a mensagem com o reverendo Renato Lopes Porpino. Que Deus muito o abençoe sua vida, família e ministério. E que o Santo Espírito de Deus ilumine as nossas mentes e corações para o entendimento e compreensão da sua palavra. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si.
encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois não só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha vinho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é o sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos juntos, a despeito da distância. Quero louvar a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra com você neste momento. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e do seu conselho, igreja da qual sou pastor. Tenho o privilégio de pastorear a Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional e, de forma muito carinhosa, eu abraço a cada um dos irmãos nesta oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. Quero me dirigir ao pastor da igreja, no sentido de agradecê-lo pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com a sua igreja. O pastor Diego é um amigo, é um querido do coração. Nós louvamos a Deus por essa amizade. Eu rogo ao Senhor que você, meu irmão, a sua esposa, seu filhinho, estejam neste momento guardados e protegidos pelo Senhor. Quero me dirigir ao conselho da Igreja do Riachuelo, no sentido de interceder ao Senhor para que continue derramando sobre cada um dos irmãos sabedoria do alto na condução do rebanho do Senhor, juntamente com o seu pastor. Sem mais delongas, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Êxodo. Nós vamos ler apenas um versículo e meio. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 7 e o início do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3, 7 e primeira parte do verso 8. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra,
a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu não sei se os irmãos lembram do período escolar, aqueles que são mais maduros e aqueles que são mais jovens, talvez lembrem desta matéria ministrada numa aula de língua portuguesa, ou de interpretação textual, ou ainda de literatura. Uma palavrinha chamada paradoxo, você lembra isso? O paradoxo é uma figura de linguagem que consiste em uma afirmação que aparentemente não tem muito sentido, mas que, mergulhando e aprofundando a discussão, nós percebemos que sim, há sentido. A palavra paradoxo, ela vem do grego, né, e o prefixo para quer dizer o contrário de, o oposto a, e o radical doxa vem do pensar. Então, paradoxo é aquilo que é contrário ao pensamento, e é por isso que o pastor falou que é uma afirmação que aparentemente não tem sentido, é contrário à lógica, é contrário à forma de pensar. Pastor, não entendi, eu não lembro bem o que é um paradoxo, na verdade eu não gosto muito de língua portuguesa. Então eu vou dar um exemplo para você em um texto, o texto de Luís de Camões, que tem por título O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Eu vou ler as duas primeiras estrofes deste soneto. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente e é cuidar que ganha em se perder. Lindo, não é? Este texto é um bom exemplo de paradoxo. Afirmações que aparentemente não têm sentido, uma vez examinadas profundamente, nós percebemos que sim, elas têm sentido. Vejamos o primeiro verso. Diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver. Ora, como algo pega fogo, como algo arde em fogo e ninguém vê? Ora, se algo pega fogo, alguém vê. Só que quando nós falamos do amor, de fato é isso. Quando ele diz o amor é fogo que arde sem se ver, aparentemente não tem sentido, mas uma vez examinando com profundidade, nós vemos que é assim. O seu coração pode estar agora ardendo em fogo, mas ninguém percebe isto a olho nu. O texto diz, é ferida que dói e não se sente. Ora, como que algo dói e ninguém sente? Parece sem lógica, não é? Mas o amor de fato é assim. Às vezes o amor é tão profundo, é tão intenso, que há sim uma dor. Mas ninguém sente no sentido físico. Ninguém sente na pele. É um sentir das emoções. Então isso é um paradoxo. Paradoxo é uma afirmação que aparentemente não tem sentido, mas que uma vez examinada na profundidade, nós podemos constatar que há nela sim sentido. Ora, o que isto quer dizer? Qual é a ponte que o paradoxo tem com o texto que nós acabamos de ler? O texto que nós acabamos de ler, ele compreende o chamado de Moisés, e nós vemos então um momento paradoxal. Porque imaginem alguém olhando a cena a uma certa distância. E nós vemos um homem e um vegetal. Ouve-se uma voz, a voz não é do homem, paradoxo. Porque se eu tenho um homem e um vegetal e alguém ouve a voz tem que ser do homem, mas neste contexto, não. É óbvio que este vegetal não era apenas um mero vegetal, mas era uma teofania, uma manifestação de Deus. Mas é paradoxal.
Um outro paradoxo nesse texto é que o vegetal, nos diz o texto sagrado, pegava fogo e não se consumia. Ora, se algo pega fogo, tem que se consumir. Mas é paradoxal, porque este vegetal, como uma teofania, pegava fogo e não se consumia. Agora você quer ver algo mais paradoxal? O Senhor, que está ali manifesto diante de Moisés, o manda, sozinho, resgatar o povo das mãos do exército mais poderoso da sua época. Isso não tem o menor sentido. Como um homem vai resgatar um povo das mãos de um grande império? Aparentemente, de fato, não tem o menor sentido, mas uma vez examinando com profundidade as Escrituras, nós vemos que sim, há sentido em tudo isto. E o sentido do Senhor, então, não se encontra na superfície do pensamento humano, mas na profundidade dos propósitos eternos. É por essa razão que eu posso afirmar que o nosso Deus é sim um Deus paradoxal. Pastor, como assim? O nosso Deus é paradoxal porque ele não compreende a lógica humana. Ele não pode ser definido pela lógica humana. Ele não pode ser mensurado pelas categorias humanas. Ele não pode ser avaliado, analisado, rotulado com plenitude de sentido no vernáculo humano. Ele vai para além das categorias humanas. É por isso que ele é paradoxal. Ele vai para além, ele é além daquilo que o humano pode conceber e definir. Ora, se não fosse assim, você seria capaz de definir tranquila e plenamente a Trindade. Mas nós simplesmente absorvemos pela fé. E por mais que os teólogos sejam bastante competentes na elaboração e na sistematização de teorias, não há como, no vernáculo humano, nós esgotarmos aquilo que é a Trindade, por exemplo. Não sem motivo, Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 e 34, o Espírito Santo sopra esta mensagem no coração do apóstolo e ele assim registra. Ó profundidade da riqueza, como da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E o texto segue, né? Quem foi que deu a ele primeiro para depois ser restituído? Ele está dizendo, olha a profundidade da mente do Senhor, dos propósitos eternos, nós não conseguimos alcançar. O nosso Deus é sim um paradoxo para a lógica limitada da mente humana. E eu quero olhar para este texto e rapidamente provar para você por que o nosso Deus é um Deus paradoxal. E eu afirmo que o nosso Deus é paradoxal em primeiro lugar, porque ele é criador, mas ele também é sustentador. O texto nos diz, no verso 7, o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O nosso Deus é criador, mas ele também é o sustentador da vida. Para os judeus, a ideia de um Deus criador era algo fácil de conceber. Sim, os judeus compreendiam que o Deus adorado por Abraão, Isaac e Jacó é assim, de fato, um Deus criador. Mas eles tinham dificuldade de compreender que esse Deus criador era um Deus que intervinha de forma direta e que sustentava a vida dos seus filhos. Tempos depois, o deísmo grego também elaborou algo nesse sentido. O deísmo pensou como corrente filosófica que o Deus criador de todas as coisas não seria capaz de manter a existência de tudo e sustentar todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. O deísmo, então, elabora a teoria de que Deus criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Tempos depois, já no século XIX, William Paley, como extensão desse pensamento, elabora
a teoria do Deus relojoeiro, um Deus que dá cordas no mundo e que abandona o mundo à sua própria sorte. Ora, nós que somos cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, nós não entendemos dessa forma. Nós não compreendemos que Deus é apenas o Criador, nós entendemos que Ele é o sustentador da vida. Isso significa dizer que quando o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo, Ele está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, descanse o coração, porque eu não sou apenas o Deus que criou o povo. Eu vejo o povo. Eu sustento o povo. Eu tenho o meu povo na palma das minhas mãos. Sabe, querido, isto alenta o nosso coração. Saber que Deus nos criou e nos viu numa substância ainda informe, conforme o Salmo 139. Mas saber também que Ele está conosco em todo o tempo. Saber que se nós subirmos aos céus, lá Ele está. E se nós fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá Ele está também. E se nós vamos para um lado ou para o outro, se tomamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a destra do Senhor me susterá. A certeza de que o Senhor está conosco todos os dias deve alentar a nossa alma. Nestes dias que temos vivido de pandemia, de dificuldades, em que um pastor consegue estar pregando na igreja do Riachuelo sem lá estar. Dias de catástrofe, de mortes, de diagnósticos, de preocupações, de internações. Nós precisamos ser relembrados, irmãos, de que a nossa vida tem um Criador. Mas não apenas isto. Ele não deu cordas na nossa vida e nos deixou à distância. Ele sustém a vida de cada um de nós. Ele é o Deus Emanuel que está para sempre conosco. Louvado seja o seu nome neste momento. Ele é paradoxal, sim, porque ele não apenas é o Criador, ele também é o sustentador. Em segundo lugar, o nosso Deus é paradoxal porque ele é majestoso, mas também palpável. Em primeiro lugar, ele é o Criador, mas também sustentador. Em segundo lugar, ele é majestoso, mas também palpável. O mesmo verso 7 diz: e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Meus irmãos, no mundo antigo, os monarcas e os grandes imperadores não poderiam ser encarados. Não é que eles não poderiam ser acessados, eles não poderiam ser encarados. Se um monarca me olhasse no mundo antigo, eu deveria baixar minha cabeça, eu não poderia cruzar os olhos com o olhar do monarca. Porque a lógica humana pressupõe que quanto mais poderoso, mais distante. A lógica humana estabelece que quanto mais força, quanto mais autoridade, quanto mais riqueza, maior é a distância. No entanto, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é majestoso. Ele é o soberano do universo. Mas ele também é palpável. É isto que ele diz a Moisés quando ele diz: eu ouvi o clamor eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus opressores. Queridos, você e eu precisamos ser relembrados pela palavra de Deus, que nós somos criados pelo Senhor e somos sustentados por Ele, mas não apenas isto. Nós precisamos lembrar que servimos ao Deus do universo, que é o soberano sobre todas as coisas, que é o Deus que controla a história da humanidade, que é o Deus que tem o planeta como estrado dos seus pés, como lugar em que ele descansa os pés. Mas não apenas isto. Nós precisamos lembrar que ele é tangível, que ele é palpável, que nós podemos falar com ele quando falamos e oramos em nome de Jesus. Sabe? Nós precisamos lembrar que diante de uma calamidade, seja na saúde, seja na economia, o nosso Deus, a despeito de ser o Todo-Poderoso, ele é também aquele que ouve as nossas orações. Eu não sei se você já viveu a experiência
de ter uma calamidade batendo à sua porta e você se colocar de joelhos e clamar ao Senhor. E Ele mudar algo, seja externamente, com milagres, seja internamente, dando força para suportar o dia mau. Eu não sei se você já viveu a experiência de perceber que as suas orações são ouvidas. Eu quero relembrar a você o texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 14, que afirma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor diz para nós que vai ouvir as nossas orações. Eu quero te desafiar, então, a continuar orando, a continuar clamando, a continuar de joelhos no chão, porque nós entendemos que quando nós nos ajoelhamos, a nossa estatura física diminui, mas a nossa estatura espiritual cresce. Se ajoelhe em oração, se prostre diante do Senhor, quebrante seu coração, porque você, como menina dos olhos de Deus, conforme o Salmo 17, verso 8, você é precioso aos olhos do Senhor. E Ele há de ouvir a sua súplica e a sua oração. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver que Deus é criador, mas também é sustentador. Ele é majestoso, mas também é palpável. E em terceiro e último lugar, Ele é transcendente, mas também é imanente. O verso 8 diz: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos compreender aquilo que Moisés compreendeu neste momento. Moisés compreendeu que o Senhor que havia criado o seu povo, ele estava com o seu povo nas suas próprias mãos, nas mãos do Deus eterno. Moisés compreendeu que o Senhor era o majestoso, o soberano sobre todos, mas por meio das orações o Senhor foi tocado, o Senhor foi comunicado. E em terceiro e último lugar, Moisés compreendeu que o nosso Deus é o totalmente santo, é o santo, 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 que foi visto na boca do profeta Isaías, que foi descrito numa cena linda, de o Senhor assentado num trono com seres celestiais voando e declarando a santidade dele. Este Deus é o nosso Deus, Ele é o totalmente outro, Ele é o plenamente santo, Ele é o totalmente transcendente, mas Ele não é somente o Deus de lá. Ele é o Deus de cá também. Ele é o Deus transcendente, mas Ele também é imanente, no sentido de que na boca de João, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Mesmo você que mora sozinho, mesmo você que está ouvindo e participando deste culto numa condição social solitária, eu quero dizer a você que o nosso Deus, Ele é transcendente, mas Ele é imanente, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por meio da presença do seu Espírito em nós. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. O nosso Deus, Ele é aquele que desce e intervém na história da humanidade com milagres, com intervenções poderosas e surpreendentes, conforme a boca do profeta Isaías relata que desde a antiguidade não se ouviu Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus intervém na nossa história, querido. E nós vemos de uma forma linda
como esse texto que nós lemos termina. O Senhor vê o povo, ouve as orações e desce, a fim de livrá-lo das mãos dos seus exatores e para fazer o povo subir daquela terra de opressão a uma terra que mana leite e mel, a uma terra de paz, de provisão e de sustento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que na sua mente não tenha o menor sentido, e de fato não há. Você e eu somos pecadores. Você e eu, por nós mesmos, não temos condições de alcançar a salvação. Nós decepcionamos todos os dias o Deus da nossa vida. Nós fomos concebidos em pecado. Mas este Deus, que é o Criador de todas as coisas, a despeito de nós, Ele nos sustenta. Ele tem a nossa vida nas mãos. A despeito de sermos quem nós somos e ser Ele o majestoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele nos permite, por meio do nome de Jesus Cristo, chegar à sua presença e clamar, e saber que Ele nos tem ouvido. Mas não apenas isto. Ele é o Deus que estava na criação, relatada em Gênesis, no capítulo 1. Ele é o Deus Santo, 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 expresso pela boca do profeta Isaías, no capítulo 6. Mas Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso para nos tirar desse lugar de angústia. Tudo isso para nos tirar desse lugar de opressão, de solidão, de desprezo e de menosprezo, de depressão e de angústia. Justamente para nos tirar desse lugar e nos levar para a presença dEle, para o lugar em que há paz, tranquilidade e segurança. Meu irmão, eu quero, nesta oportunidade, declarar que você e eu somos alvos do amor de Deus em Cristo. E é por essa razão que nós podemos afirmar que os olhos do Senhor estão sobre nós, que as nossas orações são ouvidas e que Ele intervém na nossa história para a glória do seu próprio nome, para a salvação de cada um de nós e para a vida saudável da igreja. Que Deus assim nos abençoe, que Ele aplique esta palavra no nosso coração e nos encha desta certeza, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a Igreja Presbiteriana do Riachuelo, o pastor, o conselho, os oficiais diáconos, as forças de integração, sociedades internas, corais, que todos os grupos da igreja sejam abençoados pelo Senhor nesta oportunidade e que isto aconteça para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Até um momento em que nós possamos estar juntos, seja aqui, seja na glória eterna. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus por tão maravilhosa palavra que alegra o nosso coração, nos encoraja e nos faz desejosos de servir ainda mais ao Senhor e de seguir em frente na seara que Ele tem colocado diante de nós. Mais uma vez, rogamos as bênçãos de Deus para o reverendo Renato Lopes Porpino, sua família, bem como o Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio e todos aqueles que ali congregam os nossos irmãos, membros da nossa Igreja Mãe. Estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã e o Salmo 135, versos 5 e 6 nos dizem assim: Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Bom, antes de terminarmos, queremos lembrar aos irmãos, às quartas-feiras nós estamos nos reunindo pelo aplicativo Zoom e temos nos reunido para um tempo de palavra e oração e tem sido uma bênção. Nosso desejo
é que você se junte a nós, para que o seu coração também seja aquecido pela palavra de Deus e que nós assim nos preparemos para o momento em que poderemos retornar para a casa do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos nos vendo, matando um pouquinho a saudade e, por meio da palavra do Senhor, seguindo juntos e seguindo em frente. Também, nós toda semana estamos disponibilizando mais um episódio do nosso estudo bíblico no livro de Juízes, que tem sido uma bênção. Também estão sendo distribuídos os links nos grupos da igreja. Você fique atento, fique ligado e aproveite bastante para aprofundar o seu conhecimento bíblico neste tempo de quarentena. Continuamos a sugerir aos irmãos a respeito de dízimos e ofertas. Continuem mantendo os meios eletrônicos como a melhor indicação de transferir os recursos de dízimos e ofertas para a igreja. Porém, se você não utilizar este recurso, nós, como sempre falamos, sugerimos que você entre em contato com o presidente da Junta Diaconal e ele vai lhe passar maiores orientações sobre como você poderá fazer isto. No final desse vídeo, nós sempre deixamos aqui disponível os números da conta da igreja e os dados necessários para que você possa assim fazê-lo, caso deseje. E no próximo sábado vai acontecer o nosso primeiro encontro de casais virtual. Isso mesmo. Vai acontecer pelo aplicativo Zoom, às 19 horas, né? Tendo como tema, quem ama nunca desiste. O palestrante estará conosco, o presbítero psicólogo Rodrigo Barreto. Ele já esteve conosco no nosso retiro de casais e foi uma bênção. E agora, mais uma vez, falará conosco, conversará um pouco sobre o que tem sido o desafio das famílias nestes tempos. Então, esperamos que você crie expectativas, boas expectativas sobre esse encontro e se inscreva no número que está aparecendo. Nós também estamos divulgando pelos grupos da igreja e você tem acesso a todas as informações sobre este encontro. Então, próximo sábado, dia 13 de junho, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom, quem ama nunca desiste. Inscreva-se, participe, porque será uma bênção. Antes de terminarmos o nosso culto nesta manhã, nós nos lembramos que o Senhor tem sido bom para conosco. Nós louvamos a Deus pela vida dos aniversariantes ao longo da semana. Louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós e tem nos livrado do mal. Também é tempo de clamarmos e intercedermos ao Senhor por aqueles que têm sofrido nestes dias. Por isso eu quero convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos e juntos orarmos e falarmos com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus grandioso, Deus que sustenta a nossa existência, Deus que nos trouxe a vida e tem cuidado de nós em cada detalhe. Nós louvamos o Teu nome porque a Tua benignidade tem sido vista por toda a terra. Nós louvamos o Teu nome porque, mesmo em dias muito difíceis, o Senhor tem renovado a vida de muitos irmãos, especialmente daqueles que aniversariam ao longo da semana. O nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, que faz com que todos saibam que a vida sempre supera a morte. E por isso, a Deus, nós agradecemos pelos aniversariantes e agradecemos também por tantas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Louvamos ao Teu nome por pessoas que têm sido curadas, que têm se restabelecido. Louvamos o Teu nome por pessoas que têm conseguido manter os seus empregos, têm conseguido levar o sustento para a sua casa. Louvamos o Teu nome porque em tudo o Senhor tem revelado o Teu poder amoroso. Ao mesmo tempo, ó Pai, nós sabemos que tantos outros têm sofrido nestes dias por conta da doença ou por conta dos efeitos colaterais que ela tem causado na economia, no emprego, em tantas outras áreas. Ó Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia daqueles, ó Deus, que precisam levar o alimento para as suas casas e que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor
para abençoar estas vidas que nesta hora precisam de apoio. Ó Deus, dá-nos o privilégio de ser a tua igreja e de alguma maneira, estender a mão para aqueles que precisam nesta hora. É a oração que fazemos, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de todos nós. Pedimos, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros e por todas as pessoas que estão na linha de frente no combate a esta doença. Pedimos pelos governantes, ó Pai, que o Senhor lhes dê sabedoria que vem do alto dos céus, a fim de que as questões, ó Pai, que precisam ser tratadas, sejam tratadas da maneira correta, ó Pai. Que nós vivamos, ó Deus, a Tua justiça em nossos dias. Esta é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos a nossa celebração nesta manhã, eu não poderia deixar de compartilhar com você uma palavra de fé e encorajamento para esta semana. E hoje nós vamos ler o que está escrito no Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Recebei, pois, a bênção. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Meu querido irmão e irmã, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Fique tranquilo, esse tempo está passando e o Senhor tem cuidado de nós. Fique atento às novidades nos grupos da igreja e nós seguimos um dia de cada vez, louvando ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe, uma boa semana, um grande abraço, cheio de saudades. Até a próxima. Grande Deus em paz, agora despedimos no Senhor, certos de fruirmos as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargura. Santa proteção.